bem-vindos a mais um Bicast. Aqui transformamos histórias em conteúdo, conectamos o esporte ao empreendedorismo. Hoje eu estou num episódio super especial. Vamos falar sobre expansão, automação com uma pessoa que é especialista. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado Letícia, obrigado equipe. Assisto, então agora estou podendo participar do lado de cá, né, do lado de cá da tela. E mais uma vez, assim, muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo, falando com a tua audiência. Então, vamos embora. Ai, que bom. Gente, o Diogo também tem aqui na Safe Art um podcast para a Jornada Atemix, né? Jornada. Só jornada? Só jornada. A jornada, que eles falam sobre vendas, trazem empresários também, né? É bem legal. Então, vamos lá. Diogo, me conta, como foi tua trajetória, né? Como que você começou e como nasceu a Atemix? Boa. Então, boa parte da minha carreira, eu sou um vendedor, né? Então boa parte da minha carreira foi no mercado de veículos. Trabalhei muitos anos aqui em Cascavel como vendedor de carro. Tive uma passagem curta ali de 3 anos no Santander, na carteira de financiamento de veículos também. Acabei entrando no banco porque tinha experiência no mercado. E em 2019 eu recebi um convite para trabalhar no mercado de tecnologia. E aí eu sempre gostei de tecnologia. Na época até a minha esposa falou, viu, você tá maluco, você nunca trabalhou com isso, né? E aí eu gerenciei uma equipe de vendas na Lopin, empresa do Haroldo, que hoje é meu sócio na Atemix. E a Atemix surgiu em 2021. Ela surgiu em 2021 como um produto da Lopin. Então era um produto que estava no portfólio junto com outros produtos que a gente vendia, né? Software para serviço. Então no mercado B2B, então vendemos software para empresas. Tudo nessa área de tecnologia. Tudo no tech. E aí ela pegou tração, o produto foi bem aceito. É uma plataforma de atendimento para WhatsApp, automação para WhatsApp, Instagram, Facebook. E aí, conforme ela foi pegando corpo, a gente foi entendendo que ali nós tínhamos mais que um produto, que nós tínhamos uma empresa ali e ela deveria se emancipar, né? Ter uma administração própria, né? Estratégias diferentes, porque o momento de uma startup iniciando é diferente de uma empresa consolidada. Sim. Como era o caso da Lopin. E aí, na época, os sócios da Lopin, que é o Haroldo e o Alexandre, eles me convidaram para entrar para o quadro de sócios e assumir a administração dessa empresa. Isso acontece em 2023. Então, em 2023, a gente separa a administração, a estratégia, a marketing. Então, toda a gestão ali, né? A gestão isola realmente como uma outra empresa, né? E dali para frente, a gente vem crescendo ano a ano, né? Como a gente falava um pouquinho aqui em off, a Atemix nosso objetivo nunca foi vender ou buscar investimento no mercado, trazer investidores. Então, embora tenha um crescimento rápido, ele é todo feito com caixa próprio, né? Então você tem mais liberdade para tomar decisões, para ver mudanças, para inovar, total, sem precisar ficar pedindo autorização para investidor, né? Total. É bem mais fácil, assim, é mais confortável, né? É claro que você diminui a velocidade. Então, poxa, se eu tiver uma boa ideia, eu tenho pouca verba para testar, para queimar, né? Então, é diferente quando você pega um investimento, você tem e você dinheiro pode quase usar infinito. no que você quiser. Vamos gastar quanto não interessa, vamos Sim. testar e vamos, né? Então, a gente tem menos liberdade para errar. A gente erra com pouco, né? Mas em contrapartida é justamente essa, poxa. E o investimento também, o lucro vai todo para você, né? Para tu reinvestir na tua própria empresa. Fica tudo dentro de casa, né? Hoje somos só 2 sócios, a gente acabou comprando a parte do Alexandre o ano passado. E aí ficamos só eu e o Haroldo, que hoje ele mora nos Estados Unidos, então basicamente faço alguns reportes para ele. E ele traz mês a bastante mês. atualização, assim? A gente troca muita ideia do que está rolando lá fora, né? Então, assim,
perde em velocidade, mas ganha em liberdade, né? Então, poxa, E não tem nada que pague a nossa liberdade, né? É bom, né? É bom porque, ainda mais, estou falando de uma empresa que tem 3 anos, né? A gente ainda está em fase que tem muita coisa para ser experimentado, né? Vocês ainda vão passar pela fase dos 5, que tem aquela teoria, né? Nos 5 você pode investir em tudo, errar em tudo e acertar em tudo. E aí depois dos 5 você mantém tua empresa ou fecha, né? A ideia é manter, se chegar até os 5 já está bem, já está bom, né? Então, graças a Deus. O ano passado, quando eu montei o BP do ano passado para 2025, né? 2024 eu montei para 2025, eu vinha com 2 anos de análise, olhando números, principalmente na parte de marketing, lá na parte de aquisição, quando eu vou olhar na jornada, que pelo tamanho que eu tinha, eu não poderia viver só do tráfego pago, porque eu tenho players no mercado, que são nossos competidores, que são muito grandes. Então, quando eu vou no investimento financeiro, puramente financeiro, a briga vai ser só no dinheiro, eu sempre vou perder, porque eu sou pequeno. Então, a gente vai estudando, vai trocando ideia, vai assistindo um e outro, vai vendo o conteúdo da galera. Falei, poxa, então, eu acho que eu preciso começar a trabalhar as redes sociais, né? Eu preciso trazer uma social media, isso em 2024. Indo para o final de 2024, para que 2025 esse seja um canal. Foi quando a Amanda chegou. Aí foi quando a Amanda chegou. Aí, assim, então, foi justamente... E aí a Amanda, que inclusive ela tá aqui nos bastidores, tá, gente? Quando a Amanda chegou, a gente cheia de ideias, né? Poxa, Diogo, a gente pode fazer isso. O mascote que a gente tem lá, um guaxinim, foi ideia dela. Vocês fizeram todo um rebrand, né? Pra ficar 3D, tecnológico, acessível, digital. Muito. E assim, teve um monte de coisa que a gente criou e a gente já não usa mais também, entendeu? Isso aqui não ficou legal. Mas foi justamente essa. A minha conversa com ela ali no início foi, poxa, vamos tentar de tudo. Faz o que você quiser. Poxa, eu pensei num mascote. Vamos embora, vamos testar, vamos ver se funciona. Né? Porque é a questão da liberdade. Poxa, vamos gravar vídeo na rua, bora, vamos fazer isso, vamos. Então, e aí a gente vai vendo, poxa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Pô, quando a gente fala disso aqui, a galera pega. Quando a gente fala disso aqui, ninguém pega. Então, eu costumo dizer, esses cavalinhos de pau que você vai dando durante o ano... Porque tem que deixar tudo, né, quem tá nas redes sociais. A gente já fez de tudo, só falta humor, pegadinha... E, Diogo, o que te motivou, assim, a investir em automação? Eu vejo que hoje, em 2025, é um dos assuntos mais falados para implementar dentro de uma empresa. Porque antes eu via que não tinha, né? Sim. As pessoas contratavam vários consultores, vários vendedores para se comunicar ali, mas... a gente acabava vendo muita perda de dinheiro e muita perda de tempo também. Então, o que te motivou a investir nisso? Tá, primeiro, o canal de comunicação foi um ponto que eu olhei com muito valor. Poxa, o WhatsApp, estou falando 2021, né? Uhum. Já era um canal bombado, muito usado, todo mundo tinha, né? Mas evoluiu bastante de lá para cá. Ainda não era visto como um canal oficial da grande maioria das empresas, né? Assim como é o telefone, como é o e-mail. E para mim estava claro. Poxa, eu lembro, até desculpa te cortar, que era muito... Todo curso que eu cansei de fazer cursos assim e botar e-mail marketing. Eu ignoro todos. Eu não compro por e-mail marketing. Né? Então, assim, todo dia chega 40 e-mail marketing ali e, né, eu ignoro. Então, eu como agência, eu sempre achei que não valeria a pena. Tipo, aí é um público muito específico, né? Ninguém abre. Então, eu sempre ficava pensando o que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação e vender de uma forma, tipo, as pessoas lembrarem, grupo VIP, aí começou a aparecer os grupos VIP, né? Essas coisas assim. A turma usa bastante. É ciclo, né? Você bem mais jovem que eu, você não sabe. A Amanda também nunca ouviu falar. Mas se a gente puxar a história da RD, a RD é uma grande responsável por trazer o inbound para o Brasil. Então, quando eles trouxeram isso lá de fora, eles não inventaram nada, trouxeram de lá...
com essa ideia do e-mail marketing, de automação de e-mail, poxa, deu muito certo, mas foi um ciclo. Hoje já saturou. Agora a gente está no WhatsApp e o WhatsApp vai saturar. Vai. Tá? Já satura. O meu já é 10 anos, tá? Fala já, meu Deus. Não. Mas é que para quem empreende, passa 10 anos assim, né? Não é tão longo, né? Não é um prazo tão longo. Vai saturar, pode ter certeza. Então, assim, para o futuro, eu, como gestor da Temix, eu preciso repensar o que a Temix vai fazer daqui a 10 anos, porque isso é normal. Então, mais 2021, a gente enxergou isso. Poxa, esse canal aqui vai se tornar um canal profissional, né? As empresas vão entender que não dá mais para o atendimento da minha empresa ser feito pelo WhatsApp particular do meu vendedor, né? Porque aí ele atende a hora que ele quer, ele responde do jeito que ele quer. Se torna muito pessoal, né? Fica muito amador, né? Muito pelos bastidores, né? Muito informal. E aí esse foi o trabalho que o mercado foi fazendo e a gente veio junto, né? A gente foi empurrado por uma onda de trazer o WhatsApp como um canal principal. E também você empreende, né? Eu acho que boa parte da tua audiência empreende. As margens de lucro dentro das empresas, eu vejo isso dentro da minha, elas são cada vez menores. Então, assim, cada vez mais teu custo está mais alto, a tua carga tributária está mais alta, né? A gente vai ter agora uma reforma tributária para o ano que vem, a partir de janeiro, que para alguns segmentos vai ser muito ruim, vai aumentar bastante. Então, não vou entrar nesse mérito, mas pesquise aí o teu segmento, né? Alguns como serviço vai quase dobrar a carga de imposto. Meu pai, ele é bem essa pessoa que olha tudo, né? Aí, às vezes, eu só recebo no WhatsApp a informação assim: Letícia, vê com o teu contador se você vai pagar tal coisa. E eu fico assim, eu já recebi a mesma mensagem do meu contador, sabe? Aí eu acho assim, nossa, o máximo, porque eu não tenho tempo. Eu fico meio apavorada de olhar o mês. Eu já fico pensando assim, gente, tá bom, vai chegar a conta e a gente vai pagar, tá tudo certo, né? Não tem o que fazer, né? Não tem. Então, assim, poxa, se eu já não tenho margens tão largas, tem coisas que eu tenho controle, tem coisas que eu não tenho controle. Então, sobre custo, tenho pouco controle, custo de produção. Sobre tributação, zero controle, né? Tem que pagar e pronto, acabou. O que eu tenho controle? Na eficiência da minha operação. Poxa, então preciso que a minha operação seja o mais eficiente possível, que faça o mais com menos, né? Porque não tem como. Poxa, como é que eu vou ter uma pessoa contratada para fazer uma atividade simples? Eu consigo executar essa atividade com tecnologia? Poxa, consigo. Então tá bom, então tá aqui que eu vou, é aqui que eu vou economizar, né? Então, é até isso que eu ia te perguntar. Né? Como que a automação pode transformar o atendimento de uma empresa que hoje depende só do manual? Vamos lá, vamos colocar o dedo na ferida, tá? Não, fala aí, porque precisa. Eu acho que o principal, automatizar os processos, principalmente a linha de frente, os processos de atendimento do teu cliente, eu vou falar, lógico, do back-office, mas olhando lá no front, as automações elas te dão visão do que está acontecendo. Tá? O ano passado foi realizada uma pesquisa sobre tempo de resposta. E eu também fiquei surpreso, embora seja o meu dia a dia, eu fiquei surpreso. Eu não vou recordar agora qual foi o volume de pessoas pesquisadas, mas a pergunta era a seguinte: no atendimento por WhatsApp, por exemplo, qual que é o tempo que você considera rápido para uma empresa te responder? A resposta foi até 10 minutos. Eu sou esse cliente. A grande esmagadora maioria das respostas, e foi um pool de pessoas pesquisadas bem grande, foi até 10 minutos. Ou seja, as pessoas não têm paciência. Não. Precisa ser rápido, né? Principalmente no WhatsApp, que é um canal que talvez eu parei para tomar um café e eu mando a mensagem, a hora que o café acabar eu levanto e vou fazer outra coisa. Se não me respondeu ali, perdeu a oportunidade de falar comigo. Depois
eu vou olhar de novo no final do dia, eu já tenho que pegar meu filho na escola, e aí aquela oportunidade de me vender alguma coisa talvez tenha passado. Então, esse indicador, que na pesquisa é uma pesquisa gringa, time response, então esse indicador da operação, ele muda o jogo de se o atendimento se vai vender ou não. Aí, ó. Gente, o Fábio é demais. Então, você pode ter um bom produto, você pode ter uma loja linda, maravilhosa, você pode ter os profissionais mais caros do mercado, mas pode ser que você esteja perdendo o negócio porque está demorando para responder o teu cliente. Para falar, tudo bem, Letícia? Não, como é que você está? O que você precisa? Então, a automação, ela resolve esse tipo de problema na ponta do atendimento que salva uma cadeia inteira para trás. Então, poxa, se a automação vai garantir com que o investimento na loja não tenha sido um desperdício, ter contratado profissionais mais caros não tenha sido um desperdício, ter investido em marketing. Poxa, a gente já falou disso agora. E é algo que eu falo muito para os meus clientes. Se você não alinhar a tua equipe comercial com o marketing, eu vou estar contando uma mentira, porque vocês não vão conseguir atender e vender do jeito que a gente vende no Instagram. Porque o que a gente vende no Instagram é uma sensação. Sensação de acolhimento, que o atendimento é ótimo, que tudo é perfeito. Não que pessoalmente não seja, mas quando a gente fala ali sobre, na prática, a expectativa do cliente cai, né? Porque ele sai do Instagram de uma comunicação, nossa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, vai pro WhatsApp, tem demora para responder, às vezes o atendente responde com frieza, né? E aí, um dos erros mais comuns que você acha, né, quando você vê uma empresa cometendo, quando a gente fala de atendimento no WhatsApp e no Instagram. Bom, já teve algum relato assim para você? Tem. Vamos lá. É legal entender o canal por qual esse cliente está vindo, porque dependendo do canal que ele está chegando até mim, é o nível de consciência que ele tem em relação à minha empresa. É o que ele conhece da minha empresa, o que ele sabe sobre mim. E aí eu tô aqui, na verdade eu vou falar o que eu acho e você me corrige se eu estou certo ou não, né? Mas vamos lá. Quando o lead chega através do meu site, tá? Vamos usar essas duas analogias. Quando ele vem através do meu site, muito provavelmente ele foi impactado por uma campanha no Google, né? Minha que a gente rodou, que o marketing rodou. Então ele foi direcionado para o meu site, olhou no site, viu que era legal o meu serviço, se inscreveu lá ou clicou no botão do WhatsApp e caiu lá para falar comigo. Se esse cliente está no Google, e esse é o meu entendimento, se ele está no Google, ele está procurando alguma coisa para comprar, aquele produto para comprar. Então, ele já está na fase de orçamento, ver preço, quanto que custa, se o teu é mais barato que o meu, então já é um momento de compra. Ele não tem nenhuma conexão comigo, a não ser que eu seja muito famoso, muito conhecido. E aí ele já olha a tua empresa há muitos anos. Aí ele já sabe quem eu sou. Mas se ele veio através do Google, o nível de consciência e consideração com a minha empresa é baixíssimo. Ou seja, se o meu orçamento for um pouco mais caro, ou se não tiver uma funcionalidade que o meu concorrente tem, ele vai optar pelo concorrente. Tá? Quando ele vem pelo Instagram, ele já consome meu conteúdo, ele já sabe que a gente é sério, ele já sabe os clientes que a gente tem, ele já viu o nosso marketing. Se ele quiser reclamar, pode te mandar um directzinho ali. Também é mais direto, ele fala comigo assim como ele fala com os amigos dele, e quando eu falo comigo, eu empresa, né? Ele já viu ali o perfil do dono, da dona, ele já sabe quem que é a responsável do marketing da empresa. Então, pelo Instagram, eu tenho um outro nível de consciência quando esse cliente vem dali. Quando esse cliente vem pelo Google, aí já é diferente. Então, eu preciso regular, o vendedor, ele precisa regular essa régua de atendimento, né? Eu posso ter uma linguagem diferente ou até mesmo assim, entender que são perfis diferentes, né? Eu conversei com um amigo meu uma vez, ele falou, cara, o meu processo de seleção de novos colaboradores, eu faço nos nossos seguidores.
Falei, sério, cara? Falou, sim, porque o cara que nos segue, ele já está conectado com a nossa cultura. Então, assim, a chance desse cara, dessa pessoa, homem ou mulher, vir trabalhar conosco e se encaixar na nossa cultura é muito grande, porque ele já segue, ele já sabe como a gente faz. Nossa, eu vou pegar essa dica. Eu achei genial. Falei, cara, você é um gênio, mano. Legal, né? Muito bom. Hoje eu vejo, assim, várias experiências que a gente tem ali no atendimento. Dentro da nossa gestão de marca da Jung, a gente também traz essa parte de treinamento de vendas, né? No meu sócio, ele tem várias graduações em vendas, então ele que encontra os erros e eu falo, né? E aí ele fala assim pra mim, ó, a gente tá errando nisso, nananã, tá os números tal do cliente tal, nananã, ele tá investindo tanto, não tá tendo retorno, ou tá investindo tanto e tá indo retorno a mais, vamos investir um pouquinho menos, né? Pro cliente também ali ir fazendo um chão. E existe um ponto ideal para o atendimento humano e automoção para equilibrar isso, porque eu vejo assim, tem muitas empresas que começam, né? Até a gente comentou aqui no off, contratam o serviço de automoção porque é para facilitar a vida do consultor dele, a vida do recepcionista dele, de tudo, né? Então, a gente vê que existem mais profissionais que quando entram na empresa e tem automação, eles entram numa zona de conforto. Porque é algo que a gente ressalta muito. O cliente, ele vai querer ser atendido por quem ele quer. Sim. Se você ter 5 perfis de funcionários ali, 5 perfis de personalidade, eu vou na que eu me identifico mais. Pode ser que eu me identifique a que fale menos, a que fale mais, né? Então, como que encontra o equilíbrio nisso? E provavelmente muita gente erra nisso, tá? O nível de automação, seja pouca automação ou muita automação, ele é diretamente conectado com o modelo de negócio, tá? Para ficar fácil de entender, vamos fazer uma analogia com o mercado tradicional, tá? Não o mercado digital. A van. Vamos para a van. Você entra na van, ninguém vem te atender, tá? Porque é um modelo de negócio transacional. O produto está ali, o produto é aquele. Pega o que você gostou, passa no caixa e paga. Tá? Então, o Boticário, como falei anteriormente, então, assim, Boticário, a van, esses modelos de negócio são transacionais. Então, o produto é esse, eu vendo essa caneca, ela não é customizável, então aqui eu posso, para vender essa caneca, eu posso automatizar bastante, porque eu tenho a caneca grande, a caneca pequena, qual que você quer? Aqui é 300 ml, essa aqui é 50 ml, escolhe uma das duas, o preço é esse e você compra. Aqui eu posso automatizar, porque não faz sentido eu ter um vendedor explicando, olha, veja bem, essa caneca tem essa alça, tem 50 milímetros aqui na boca da caneca, eu sou um péssimo vendedor de caneca, que essa xícara, ela tem esse formato, não é consultivo, é um modelo de venda transacional. Então, aqui eu preciso ser muito eficiente e automatizar o máximo que eu posso. Agora, você imagina fazer isso numa loja de vestido de noiva? É difícil. O vestido de noiva é consultivo. Eu preciso de uma pessoa que me diga, cara, que entenda aquela noiva, como que ela sonhou, se o vestido é mais comprido, é mais justo. Eu não entendo muito de vestido de noiva, mas você consegue enxergar? Não tem como. Gente, olha, todo mundo falando de noiva, viu? Ó, amor, casar próximo ano. Isso é uma dica. Fica uma dica aí. A gente combinou antes aqui. Mas você consegue enxergar? Então, assim, o modelo de negócio que demanda um alto nível, que precisa ser consultivo, eu não posso ter muita automatização, porque o cliente está ansioso para falar com alguém. Quando eu vou para um modelo de negócio, tipo, eu preciso comprar 10 canecas para o meu podcast. Preciso comprar logo, o episódio é amanhã, caneca é caneca, eu só quero caneca branca. Não, e também é muito de feeling, né, de consultor, de vendedor. Assim, eu falo consultores porque normalmente a gente fala muito consultor, né? Mas o vendedor, ele tem que ter o feeling. Tipo, se eu falo, ó, Diogo, eu preciso de 10 canecas porque eu vou gravar um podcast. Eu vou pensar numa caneca padrão, eu não vou pensar numa caneca gourmetizada, né? Porque ela tem que ter espaço para personalizar, ela tem que ter espaço para tudo, né? Então é o que a gente fala muito. Vocês têm que ter feeling. A partir do momento que chega um lead lá, um cliente, abre um minutinho a foto dele.
vê e tenta entender um pouquinho de acordo com a mensagem que ele tá mandando, porque dá pra gente ter essa percepção, Lógico, né? lógico. Se já chegou na mão do vendedor, poxa, aí é bem isso, cara, né? Precisa levantar qual que é a real necessidade do cliente, para que ele quer aquilo, né? Mas então, a automatização ela vai nesse nível. Poxa, eu devo colocar uma IA para atender o meu cliente, ou um bot de atendimento para atender o meu cliente, porque eu vi lá na internet que funciona. Cara, depende do teu modelo de negócio, entendeu? Imagina uma consulta de um advogado através de um bot. Cara, não dá. Se não for pra fazer meio, não sei se fala assim, né? Não tem como fazer uma anamnese, né? Pra eles passar pro advogado, se for um escritório, passar pro advogado que resolve essa causa, ou passar pra outra área, né, que tem ali no escritório. Precisa ser rápido. Então, se eu mandei a mensagem para o escritório, pensa comigo. Mandei a mensagem para o escritório de advocacia. Você já é nosso cliente ou não é nosso cliente? Não, não sou. Pronto, cara, não Legal. atendente. É isso. Esse é o nível. Não pode passar disso. Vamos olhar o contrário. Você quer tratar sobre família, penal, criminal, civil, tributário, das opções. Fala, cara, eu não sei, eu acabei de atropelar uma vaca na Avenida Brasil. Com quem que eu falo? Com quem que eu falo? Entendeu? Poxa, eu bati o carro, eu estava certo, mas o cara também estava e a gente não sabe quem estava errado. Eu preciso explicar isso. Entendeu? A pessoa se feriu, não se feriu, eu vou ser preso, não vou ser preso. Então, eu não tenho como botar um robô para atender esse cara. Você já é cliente do escritório? Não, não sou. Então vai pro fulano. Já é. Já então vou te tá aqui. direcionar para um dos Já nossos vai pro outro. advogados. Legal. Agora você imagina a caneca. Poxa, eu quero comprar uma caneca, eu mando no bot, aí falo, você é nosso cliente? Não, não sou. Então manda para alguém. Nossa, eu desisto. Aí a pessoa fala, não, olá, Diogo, veja bem as canecas. Eu falo, não, querido, você não entendeu, eu preciso de 10 canecas brancas, sem nada. Caneca de café, tamanho tal, 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 tal. É isso, então aí eu não preciso de automação, né? Aqui eu preciso de automação, na venda transacional eu preciso, na consultiva não. E, Diogo, assim, eu recebo muito, graças a Deus a gente está com muitos clientes expandindo, saindo de uma empresa pequena, indo para uma empresa média e depois, né, para gerar receita e se tornar uma empresa grande. E uma das dúvidas que eu mais recebo, eu tenho que automatizar, porque, assim, na prática, na cabeça deles eu percebo que eles vão vender mais. Só que eles também têm que entender que também precisa do manual. Como a gente falou, é de nicho para nicho, né? De empresa para empresa. Então, como que ela pode ajudar a vender mais sem parecer robotizado? Quando a gente fala aí, a gente vai falar de automação, eu vou abordar um pouco mais do que só o atendimento, tá? Para quem é empresário, para você que é empresário que está assistindo a gente. A preocupação em automatizar processos, ela precisa ser em todas as áreas. Ela precisa ser no teu financeiro, ela precisa ser no teu departamento de compras, ela precisa ser teu marketing, no teu marketing, né? No teu time de vendas. Então, beleza. Aqui a gente está falando mais de marketing e vendas, mas você precisa olhar para dentro e olhar o restante. Poxa, mas o que eu automatizo? Você automatiza todo o processo que é repetitivo e é igual. Então, tudo que é repetitivo da mesma forma, se ainda está sendo feito manualmente, pode ter certeza que existe alguma ferramenta ou existe alguma forma de automatizar. Então, poxa, preenchimento de contrato, preenchimento de proposta, envio de notificação para um cliente, envio de cobrança para um cliente, emissão de segunda via de boleto. Tudo isso dá para automatizar, pode ter certeza, sem gastar muito. Atendimento, o primeiro atendimento nível 1 no WhatsApp, atendimento nível 1 no telefone, disparo de e-mail em datas comemorativas, tudo isso dá para automatizar. Então, se tem a pessoa se sente especial, né, também. Se tem um ser humano fazendo esse tipo de tarefa na tua empresa, acho que aí você já pode parar para pensar que eu acho que talvez esteja errado. Porque dá para fazer. Aí nós vamos causar o desemprego. Não, bonitão, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, pega essa pessoa que está pegando uma lista dos aniversariantes para mandar um e-mail no dia do aniversário, coloca ela para produzir um conteúdo. Isso não dá para botar um robô para fazer.
para tirar foto da tua empresa, do teu produto e postar no Instagram, para, sei lá, fazer outra coisa mais estratégica que não é repetitiva, né? Que eu digo de igualzinho toda hora, a mesma coisa. Isso eu não tenho como automatizar. Puxa, então isso eu preciso botar uma pessoa. Agora, entregar a segunda via de boleto, poxa. Até o próprio banco faz isso, né? Entende? Então, não, aqui preciso de segunda via, vou te transferir aqui para o João vai mandar o boleto para você. Não, então tá errado. E você tem alguma case, assim, que mostre claramente esse impacto nas vendas? A gente estava conversando no off aqui com o Diogo, que eu comentei com ele que a gente já tem uma empresa automatizada que está passando por todo o processo. Não é com o Diogo, tá? Porque eu acho que se fosse eles, eu acho que eles encontrariam um erro também. Mas a gente encontrou num canal uma campanha específica, né? Exatamente para testar também o robô, tudo, né? Se venderia... o atendimento seria mais rápido, ágil ali. A gente encontrou mais de 300 mensagens, quase 300 mensagens ali, e não teve um fechamento. Porque a gente percebeu que os consultores, os vendedores ali, eles estavam na zona de conforto. Então, você tem alguma case de sucesso que melhorou ou que seja parecida, que aí você teve que chegar, ou, enfim, chegaram para você e falaram dessa situação? Tenho alguns casos, assim, vamos lá. Eu tenho casos de vendedor, é raro, mas acontece sempre, tá? As mensagens do WhatsApp chegavam chegavam no celular do gerente e o gerente distribuía para os vendedores. Então, você imagina, pega o salário desse gerente, vê quantos dias no mês ele trabalha, divide pelo número de horas, é o custo da hora desse cara. Então, você está gastando esse tempo para o teu gerente parar e mandar uma mensagem para o vendedor. Esse era um caso, aqui da Viena, que era um cliente nosso que não usava. A Viena saiu de 9 para 12 milhões de faturamento com Automação. Com 2 ou 3 meses ali em que eles automatizaram. Qual que é a grande diferença? Eu tenho uma distribuição uniforme dos leads, aí eu encerro o problema das brigas, tá? Eu tenho dados para saber exatamente qual que é o atendente, o vendedor que produz mais, o que produz menos, né? Então, eu consigo saber, poxa, o Diogo responde rápido, o Joãozinho demora para responder. A gente teve um outro caso de um cliente, e aí eu tenho uma NDA, eu não posso falar quem é, mas que eles dão suporte 24 horas por dia, uma empresa bem grande, e a automação simplesmente avisa o líder da equipe se o plantonista não atendeu em até 5 minutos. Então, chegou a mensagem, se o plantonista demorou... E aí tudo na tua plataforma? Tudo no Atemics. Nossa, eu vou passar para um cliente específico. Demorou 5 minutos e o plantonista, a pessoa de plantão que fica em casa, sobre aviso, eu não sei exatamente como é que funciona lá, se ele não respondeu até 5 minutos, manda uma mensagem para o coordenador dele para avisar ele que o SLA não foi respondido. Então, esse tipo de coisa resolveu alguns gargalos que eles tinham, né? Alguns problemas. Porque, né? Vamos lá, normalmente você demora para descobrir, né? Então, você pegou aí 300 mensagens. Poxa. Porque, igual como a gente fala, na gestão das marcas, a gente implementa muitas estratégias, não só nas redes sociais, né? Não só nas plataformas ali de divulgação. Então, eu tô recebendo todos os dias métricas dos meus clientes. Links que não funcionam, eu sei. E aí eu já ligo pro consultor, pro supervisor, já falo, tá funcionando, tá chegando venda, porque aqui travou. Não, Lê, não tá. Então, vamos reativar, vamos fazer outra coisa. Então, é a gente identificar essas questões, e eu acho que deve chegar muito também relato, assim, até uma curiosidade, de gestor falando assim, Diogo, investir, mas será se tá funcionando? Tipo, eu consigo monitorar o meu funcionário para saber se ele tá produzindo, se ele tá vendendo, que é basicamente o que você falou aí, né? Acontece. Vou falar a grande maioria dos clientes da Atemics, para quem não usa nada, tá?
o cara não usa nada, ele quer ter uma ferramenta, um sistema para isso, é justamente para ele poder acompanhar as conversas dos vendedores com os clientes. Que enquanto está no celular do vendedor, ele não, né, vai pedir, dá aqui o celular que eu vou olhar as tuas conversas, não tem como. Então, assim, ele não tem mais gravação de ligação, as pessoas não falam mais em voz alta para que você possa ouvir, cara, será que o Diogo está falando, né, tá dando o pitch certo? Será que ele está fazendo as perguntas que ele tinha que fazer? Tá tudo no WhatsApp em silêncio. Então, boa parte dos clientes que vêm para a Temix é justamente para isso. Poxa, eu quero enxergar as conversas, o que eles estão conversando pelo número da empresa, mais do que justo. Mas o problema, você falava agora aí dos leads, eu tive um caso lá, eu não lembro quando foi que eu fiz, eu reduzi 38% da passagem de lead ruim para o meu time de vendas, com uma automação bizarra de simples. Vamos lá. Todos os nossos leads a gente encaminha para o WhatsApp, tá? E a gente só vende para a empresa. Eu não vendo pessoa física, né? Então a gente só vende para a empresa e a gente roda as nossas campanhas de inbound, né? As campanhas de tráfego e vem inbound. É jogar rede. Vai vir um peixão, vai vir uma garrafa velha, vai vir lixo, vai vir tudo, né? Vem tudo. Então, assim, e a gente está acostumado, a gente há tempos isso, a gente já sabe que é assim. Só que todo lead que vinha, passava para o time de vendas. Para o time de vendas abordar. E aí, a vendedora, a galera reclama. Pô, chegou aqui um tiozinho de 80 anos, não sabia nem... chato, não vou chegou vender. o cara aqui querendo... Como as nossas campanhas é o WhatsApp... E as pessoas, né? Você sabe disso melhor que eu. Sim. Cara, você fica pensando em que momento ele leu isso na minha campanha. O cara que queria descobrir a senha do WhatsApp da namorada e achava que a gente fazia isso. Juro pra você. Eu acredito. Criança, coisa de tudo. Vi campanha no Não, eu Instagram. acredito, sabe por quê? A gente foi fazer uma campanha do Morango do Amor. Eu nunca vou esquecer disso. Falei assim, nossa, baita merchan, assim, pra fazer, nossa, marketing da agência, né? E por muito tempo eu não quis fazer campanhas no perfil da agência porque a gente percebeu no estudo que o nosso cliente ideal não estaria lá, né? Algum tempo atrás. Hoje a gente já vê que ele tá. E aí eu coloquei, cara, eu recebi muita mensagem. Minha assessora falava assim, Letícia, pelo amor de Deus, para essa campanha. Porque era... Quanto que custa o Morango do Amor? Vocês entregam o Morango do Amor? Me manda foto, não sei o quê. E eu falei, gente, não responde. Na hora eu falei, acabou, para essa campanha. Em que momento que eu falei que tô vendendo Pelo amor morango, de Deus. gente? E a gente tinha... Claro, a gente foi testando, que é o que a gente fala. É bom você... Quando você tem uma empresa ou você está contratando uma pessoa, é bom ter uma pessoa que ela vai filtrando muitas informações. Então, por exemplo... Você vai conseguir filtrar ali no Meta, ou até em outras plataformas de tráfego, clientes ou pessoas que elas só estão curiosas em determinado assunto que é parecido com o seu. Né? Então, por exemplo, pesquisei Morango do Amor. A gente colocou que era uma trend, que era para público específico. Só que vai que essas pessoas pesquisaram... Vem, lógico. Então, por mais né? Na verdade, assim, se não otimizar, vai ser pior, né? Uma que vai vir sempre vem. E aí, o que a gente fez no WhatsApp? Quando esse lead chegava lá pra gente, eu abordava, né? O robô aborda, uma mensagem de boas-vindas e pergunta o nome. Aí a pessoa responde, é o João. A segunda pergunta é, qual o nome da sua empresa? Fazendo essas duas perguntas, eu consegui tirar 38% dos leads ruins que chegam para a equipe. Por quê? Se a pessoa não responde o nome e o nome da empresa... É porque tem uma coisa errada. Eu não passo o time de vendas. E aí eu aliviei o estresse da galera, atendendo o lead, né, desalinhado, com duas perguntas. Bota uma etiqueta de lead desqualificado, joga esse cara para cá. O que responde, não, eu sou o João da Safe Art, sou o Fábio da Safe Art. Então tá aqui, Fábio, fala com o meu time Já aqui. Já falou o nome da empresa, tudo. Aí a gente tem... aí o lead, no nosso caso, já é cadastrado automaticamente no CRM, porque eu já tenho o nome dele, o nome da empresa e o telefone. Então já cria o lead automático para o vendedor e aí dali ele só segue em frente. Né? E CRM, eu tenho uma baita curiosidade. Eu sei que não é todas as empresas também que se qualificam a CRM, né?
mas a gente precisa, né? Você acha que precisa, que todo vendedor precisa ter um CRM? A lógica do CRM é bem semelhante à lógica da automação. Depende do meu tipo de negócio, tá? Então, aqui vai ser até um pouco, você tem que ir mais no detalhe. Então, são 2 pontos que o empresário precisa analisar, o gestor precisa analisar se ele precisa de CRM. O primeiro ponto, se o modelo de venda dele é transacional ou é consultivo. Se é transacional, não precisa. Né? Você imagina a menina do Boticário criando um card para todo mundo. Sim. Que ela vende um perfume. Não, ela não atende ninguém, o shopping fervendo. Então, é transacional, não precisa. E o segundo é o teu ciclo de venda. Tá? Então, pensa comigo. Eu tenho clientes que o ciclo de venda... Existem empresas que o ciclo de venda é muito curto. Então, vamos lá, calçado. Tá? Calçado, vestuário. Então, eu não preciso de um CRM pro vendedor. Eu preciso de uma base de dados, lógico, eu preciso de dados para que o meu marketing possa depois comunicar com esse cliente, com esse público. Mas se eu for comprar um tênis, não é difícil a vendedora nem sequer perguntar o meu nome. Uhum. Você pode ir no centro aí, dificilmente falar, tudo bem, como é que é o teu nome? Porque é um modelo de negócio. Poxa, não, eu tenho um modelo de negócio que o cara não decide na hora, ele pensa um pouquinho, mas não passa de 7 dias. Poxa, pode ser que pode ser que você não precise de um CRM, mas aí um Excel já era necessário. Só para você ter aquela base guardada. Pelo menos um Excel. Não, o meu ciclo de venda é maior que isso, é de 30, é de 20, 30, 60 dias. Poxa, aí se você não tem um CRM, aí você está errado. Eu não sei se a gente faz certo, quero a tua opinião. Na agência, a gente tem empresas específicas para gestão de marca, que aí é outro segmento, é faturamento, conta faturamento, tamanho de equipe, tudo. Aí ele entra para uma gestão de marca. Para a gestão de rede social, aí já é um pouco mais tranquilo. A gente olha mais também o faturamento. Todos eles a gente tenta analisar o faturamento, né? Porque a gente faz a estratégia com base no orçamento que o cliente tem. Então, eu mais ou menos sei quanto tempo o cliente vai ficar na empresa, né? Se der certo ou não, se não der certo. Clientes que entram em contato e têm dificuldade de passar faturamento e falar dores do que ele precisa hoje, deixar só as nossas ideias, a gente faz só contratos de 3, 6 meses. Curtinho. E aí, se fechou os 6 meses, foi um resultado bom, ok, não é excelente, a gente muda o valor. Ou a gente não renova, ou a gente muda o valor. Tipo, você vai entrar e vai dobrar. E para clientes que não fecham na primeira reunião, que eu vou falar que é bem difícil, assim, clientes que já marcam reunião, normalmente eles já fecham ali com um mês, uma semana. A gente deixa no stand-by ali guardado nas nossas informações uns 2 meses. Passou disso, se ele voltar com eu quero fechar a proposta, a gente já fecha com outro valor. Faz muito sentido. Eu vou dar um passo atrás, falando de uma forma geral, tá? Primeiro, o gestor que não tem os dados da sua operação, ele está brincando de tocar a empresa, tá? Tá brincando de empreender. Ele é um fanfarrão. A não ser que ele tenha um negócio muito, muito lucrativo, que vende que nem Coca-Cola, com uma margem de lucro violenta. Caso contrário, se for ajustado no mercado competitivo, com uma margem de lucro baixa, você vai quebrar. Tá? Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Se você não tem os dados da tua operação. Eu não estou jogando praga, não é isso. Mas é a realidade. É como se fosse um método, né, para ser seguido. Não tem como... É muito difícil. Porque pensa comigo, vamos olhar um cenário. E aqui a gente está batendo papo, imaginando o cenário. Eu vendo máquina agrícola. Então, acredito eu, não é o meu mercado, mas eu acredito que o agricultor não veio na cidade para comprar um sapato, passou na frente da John Deere e comprou uma máquina de 2 milhões porque ele se empolgou. Vamos combinar? Pelo amor de Deus. Isso não acontece. Não. É uma venda... Nem em Sinop, gente. É uma venda programada, é uma venda que ele vem estudando, é um custo que ele precisa tirar. Normalmente, o financiamento tem um subsídio do governo para poder pagar de safra em safra. Então, mais ou menos isso.
Então, vamos imaginar que o ciclo de venda de uma máquina agrícola é de 120 dias. Então, cara, o cara começa a conversar contigo em outubro para fechar a compra dessa máquina em janeiro, para a safra do ano que vem. Estou imaginando aqui, não entendo nada de agricultura, tá? Aí eu vou lá e contrato uma agência de marketing para fazer o marketing. E ela começa comigo em outubro. Quando chega em novembro, não vendeu nada. Sendo que o meu ciclo de venda é 4 meses. Ou seja, se no primeiro mês eles fizeram o melhor trabalho do mundo, a venda não vai vir no segundo e no terceiro mês, porque o teu ciclo de venda não permite. Entendeu? E aí daqui a pouco você encerra uma operação que ia te dar um baita sucesso. Futuramente, daqui a mais 4 meses. Dali a 2 meses. É que nem aquele desenhozinho que a gente vê na internet, o cara cavando e ele para 1 metro do diamante. Sim. É bem isso. Entendeu? Não, contratei, já está 3 meses aí, não vendeu nada. Tá, querido, mas o teu ciclo de venda é maior. É mais longo que isso. Entendeu? Não venderia de forma alguma, sendo que ruim, depende também muito da região, do nicho. As pessoas não entendem que existem vários fatores para o marketing dar certo também. Não é só... A gente está falando de algo bem digital, né? Mas também existem vários fatores, tanto na parte interna quanto na parte externa. Uma coisa que eu deixo bem clara para os nossos clientes é que se você... Eu até vou te fazer essa pergunta aqui. Quando é uma empresa pequena, que está começando agora, tem uma logo, tudo, só tem logo, né, no caso, não tem uma identidade, assim, sólida. E ela contrata, a gente dá 3 meses para estruturar a comunicação. Então, eu digo, no primeiro mês a gente pode acertar muito, porque eu entendi muito o que você está me falando, ou a gente também pode errar. E tá tudo certo, porque é o que eu tô te falando, o que vai acontecer em 3 meses. Passou de 3 meses, chegou no 4º mês, ou você vai vender, ou você vai criar uma comunidade. Aí chegou os 6 meses. Então, a gente tá falando de um ciclo de 3 em 3. 3 meses construir uma identidade, construir uma comunicação. 3 meses você vai construir uma comunidade que ela vai começar a saber se o teu produto é bom, se não é, se você só tá aí para fazer... falar alto mesmo, assim, só para alguém, qualquer pessoa ouvir, né, gritar. E aí, a partir do 6º mês, e eu tô falando que nesses 6 meses você já pode vender. Mas não é todo mundo que já vende nos 6 meses. Muitos estudos por trás de cada estratégia, né? E aí é o que eu ia te perguntar. Se uma empresa pequena quiser começar hoje, por onde ela deve iniciar para usar tecnologia como aliada no comercial dela? Eu sempre falo depende, né? O depende, muito depende. Tudo parte do autoconhecimento, né? Parece conversa de coach. Mas o autoconhecimento, ele se aplica na PJ. Então, eu preciso entender qual que é o meu modelo de negócio, né? Qual que é o meu público. Isso aí, nossa, é tão repetitivo, mas é clichê. Entender o público, então entender para quem que eu posso vender, para quem que eu não posso vender, como eu falei. Eu não tenho nenhum cliente loja de noiva. Porque não faz muito sentido automatizar uma venda que é inteiramente consultiva, entende? Então, escritórios pequenos de advocacia, eu não tenho. Escritório de advocacia que a gente tem na base são todos muito grandes. Então, assim, é um monte de advogado contratado, né? Não é um advogado que abriu o escritório dele, então ele não precisa de mim. Então, fazer qualquer tipo de ação para esse público não vale a pena. Agora, vamos lá. Se eu tenho uma empresa pequena, eu acho que principalmente preciso olhar para os meios que são gratuitos, tá? Então, você tem para o marketing, você tem a rede social que é gratuita. Para o WhatsApp, tem ferramenta de WhatsApp gratuita. Nós temos até uma versão inicial que é gratuita, que você consegue programar uma mensagem de resposta, agendar uma mensagem de resposta. Então, falei com a Letícia hoje, ela me falou, olha, Diogo, hoje é sexta-feira, estou corrido para mim, me chama na quarta que eu estou de volta em Cascavel e a gente conversa. Poxa, já programa aquilo ali, já manda uma mensagem, ou então, até para que você, enquanto é pequeno, mas quando o teu cliente entra em contato contigo, você responde como as empresas grandes respondem, isso muda a tua percepção. Eu conversava ontem, eu fui tomar um café com um amigo meu,
E até ele me trouxe 2 pontos que foram bem legais. Ele estava negociando, ele estava na Europa, ele foi viajar para a Europa, passou 50 dias na Espanha, foi a Londres, lá, foi a evento, ele é do mercado de tecnologia também. E aí ele me falando que estava negociando com um cliente que eles nem fecharam, ainda não fecharam. Ele falou, cara, eu desisti da venda, eu pulei fora, mas esse cliente vai voltar. E que o cliente falou assim, mas vocês têm 3 meses de empresa. Vocês nem têm quase cliente, então você tem que fazer esse desconto aí para mim. Então, assim, a percepção para o teu cliente, até o teu tempo de empresa interfere. Interfere. Entendeu? Porque tem clientes que vão olhar lá no Google, eles pedem para ver o cadastro, que a pessoa há quanto tempo está na empresa. Eles olham tudo. Então, a forma como você atende, você já pensou, você manda uma mensagem para as Casas Bahia, você é atendido de uma forma. Aí eu mando para a Serralheria do José. E eu sou respondido da mesma forma, que eu falo, esses caras são profissional. É o José, o filho dele, a esposa dele trabalhando, né? É caseiro, é familiar, mas a estrutura tá certa. E eu vou querer também, Fábio, por gentileza. E outra coisa que ele me falou, que ele viu num evento que ele foi em Londres, um evento de tecnologia, foi um evento específico para IA, inteligência artificial, e a gente que é do tech, a gente fica sempre pensando, cara, como é que eu vou usar IA para fazer um negócio extraordinário, né, para fazer um novo produto que vai me deixar rico e não sei o quê. E nesse evento tinha muitos diretores, uma velha guarda já, né, uma galera de C-level, empresários. E aí ele comentou comigo justamente o seguinte, Diogo, ninguém está querendo inventar produto com IA lá. Ninguém está querendo inventar nova empresa multimilionária. Os caras estão usando IA para resolver probleminhas do dia a dia. Probleminhas básico, simples, né, da empresa. Automatizar ali um trabalho de um time. Poxa, está dando trabalho fazer isso aqui. Eu consigo colocar IA para fazer? Coloca IA para auxiliar o time, para dar uma mão para aquele profissional ali. Então, assim, eles estão olhando a inteligência artificial não como, meu Deus, eu vou criar um produto mágico. Não, eles estão olhando para IA, tipo, como é que eu coloco isso aqui para resolver um probleminha simples aqui? Né? Então, às vezes a gente acha que eu vou automatizar, eu vou investir em automação, para... Meu Deus, terei robôs passando pela minha loja, atendendo meus clientes. Não é nada disso, né? Sim. Pode ser simples, pode ser num ajustezinho outro. Eu popo 15 minutos de um profissional ali naquela Até porque ação. Tem muitos profissionais também que faz a venda, mas ele não está só no home office. Ele tem que atender pessoalmente, ele tem que conversar com o cliente que chega ali na bancada. E o robô ali esperando, né? Atendendo ele, aí só vai apitar quanto tempo tá ali, né? Avisa para a turma responder, né? Não deixa esperando. Ou então, pensa comigo, quanto calçado você já comprou? Muitos. Alguém já te mandou mensagem no dia do seu aniversário? Já. Já? Já. Muitos? Muitos. É? Aí, ó. E aí, eu até ia falar para você, quando você estava falando dessa parte de a empresa ver se pode ser manual, mandar mensagem para o cliente. Eu recebo muito porque eu compro muito sapato, né? Então assim, tanto para amigas, quanto para mim. E todo mês de janeiro, né? Eu faço dia 8 de janeiro, pós-ano novo ali, pós-natal. Então, eu já começo a receber, tipo, uma semana antes, no primeiro dia de janeiro, tem desconto especial para você. No mês do aniversário. No mês do meu aniversário. Então, eu vou aproveitando todo mês. Então, janeiro sempre então, tem um calçado eu novo. recebo, eu gosto, assim. É isso? Poxa, manda um feliz aniversário com voucher de Legal. 15% de desconto. Sim. Você jura que é o vendedor que parou para mandar? Não é automação. Mas a gente se sente especial, eu me sinto. Poxa, que legal, né? Que legal, Sim. porque pensa, eu tô com 40 anos. Ao longo da vida, de quanta empresa eu já comprei? Muitas. E eu não sei dizer quem que me manda mensagem no dia do meu aniversário. É um e outro, entendeu? A reserva faz isso muito bem. Se você comprar alguma coisa na reserva,
você vai receber mensagem Até... direto. Sim. Direto. Teu aniversário, Natal, Ano Novo. Então assim, eles são muito ligados nisso, são um exemplo a E ser isso tem muito a analisado. ver com CRM também, né? CRM Porque puro. tem muitas situações que a gente precisa até para resgatar o cliente de volta. Para lembrar, até teve a Ana que veio aqui, ela é dona de uma loja de maquiagem. E aí ela fez uma ação assim bem legal no mês do aniversário da loja, porque ela fez um press kit básico, mandou um gloss e um lacinho de cabelo. E aí, quando ela veio aqui, eu perguntei pra ela qual foi a estratégia. Ela falou que foi exatamente isso, porque ela tem vamos dizer, um cadastro, né? De todas as clientes que já comprou, cliente que foi uma vez na vida, cliente que ela se identifica ali como empresa e que foi uma vez e nunca mais foi, ou que só compra pela internet, ali no WhatsApp. Eu, inclusive, sou uma cliente dela que compro muito no WhatsApp, né? Nunca, dificilmente eu vou lá na Make Story comprar. Uhum. Eu sempre peço no WhatsApp. E ela falou que ela fez isso exatamente para resgatar todo mundo. Então, ela tinha a ideia ali de para quem ela vendeu e colocou. E aí, uma coisa que eu ia te perguntar é sobre organização. Muitas empresas têm CRM, mas não usam bem, né? Que é o caso que a gente está falando de pessoas que usaram muito bem. Qual é a diferença de só ter o sistema e realmente integrá-lo às vendas? Eu falava isso em outro podcast que eu participei. É fácil identificar a empresa que não usa CRM ou o vendedor que não usa CRM. Se você pegar as vendas do ano todo e colocar num gráfico, eu aposto com você. Vai ser assim, ó. O gráfico vai ser assim, ó. Vai ter um mês que ele vai bater a meta, vai ter um mês que ele... Aí no mês seguinte ele não vende nada, aí no outro mês ele vende pra O que caramba. eu mais vejo é consultora chorando, dizendo assim, pelo amor de Deus, eu preciso bater minha meta e tal, não sei o quê. E eu fico, vai resgatar o CRM de vocês. Vai atrás. Então, quando não se tem o uso adequado ou zero uso de um CRM, a produção é uma montanha russa. Isso não é saudável para a vida financeira daquele vendedor, porque ele não sabe o que ele vai ganhar no mês que vem. Que ele ganha de bonificação, né? Porque vendas é comissão. E então não tem isso, e eu vou falar, e eu vou trazer um pouquinho como que eu entendo que se organiza isso. Isso não é bom para o fluxo de caixa da empresa. Então é muito ruim, porque os vendedores, ora, vende 50 mil, aí no mês seguinte ele vende 5 mil, aí no outro mês ele vende 30, aí no outro mês ele vende 2. Então é muito louco porque é justamente isso. Ele vende para aquele monte de cliente, aí quando não tem fluxo, não tem cliente, ele não tem carteira para trabalhar. Ou então, eu conversei com a Letícia em julho, e aí eu ligo para ela agora em outubro, como se eu estivesse ligando pela primeira vez, porque eu não anotei nada do que foi que a gente conversou, eu não lembro o nome da empresa dela, eu não sei se ela tem 20 anos, se ela tem 40, se ela é analista ou se ela é a dona da empresa. Entendeu? Eu não lembro qual era o problema que ela tinha na época que a gente conversou. Então, é uma ligação fria, de novo. Sendo que eu já fiz uma ligação fria em julho. Agora eu podia ligar e falar, olha, como é que você está? É o Diogo da Temex. Então, e aí, como é que tá lá? Resolveu aquele problema? Não sei o quê. Poxa, você me falou que estava passando por esse desafio e que depois a gente ia conversar. É acolhedor, né? Pô, o cara falou, como é que você está, cara? Verdade. Não, aquilo lá eu já resolvi. Falei, pô, então vamos conversar agora. Então, é como se eu tivesse... Toda vez que eu volto o contato com aquele cliente, quando eu entro em contato de novo com o lead, é como se eu estivesse falando com ele pela primeira vez. E o cara fala, pô... Aí, certeza, se a Letícia é uma empresária ocupada, ela fala, Diogo, desculpa, eu tô sem tempo agora, você pode me ligar outra hora? Eu falo isso. Pronto, ferrou, tá? E aí, vamos lá. Agora vamos ajudar esse gestor comercial. Poxa, mas eu brigo aqui com meus vendedores e eles não preenchem o CRM. É porque você ainda não explicou para eles como que funciona a remuneração. Então, você vai pegar a tua equipe de vendas e vai falar o seguinte, pessoal, todos vocês aqui têm salário fixo e todos têm comissão, ok? Ok. O salário fixo, a empresa paga para vocês executarem os processos.
cumprirem as regras. Chegar às 8h30, sair às 18h, bater o ponto, usar o uniforme, atender o telefone quando tocar, abrir a porta para o cliente quando o cliente chegar, tá? Fechar a janela, desligar o ar-condicionado na hora que sair, fechar a janela na hora que vocês forem embora, desligar as luzes quando for... Processos da empresa, do dia a dia. E preencher o CRM. Preencher o CRM é uma regra, é um processo. Para isso, a gente paga o salário fixo. Para você vender, eu pago a comissão. A comissão é para você vender. O salário fixo é para você cumprir todos os processos. Se você não quer cumprir, e aí você vai conversar com o teu vendedor e dizer para ele o seguinte, você não quer cumprir o processo? Tá bom. Eu não te pago o salário fixo, você não precisa chegar às 8h30, você não precisa apagar as luzes quando você sair, você não precisa preencher o CRM. Quando você vender, eu te pago a comissão pela venda. É tão simples quanto isso. Então, se você, gestor, explicar dessa forma, o salário fixo serve para vocês cumprirem os processos. Preencher o CRM, manter ele atualizado, preencher em dia, preencher com qualidade. É um processo. Então, é uma atividade remunerada. Se você não quiser fazer, eu não vou te demitir. Eu só não vou te pagar, então, fixo. Porque eu só pago para você fazer. Se você não quer fazer, tá tudo bem. Aí não tem um acordo como o nosso. funcionário escolher o que ele quer fazer dentro da empresa. Eu te pago só a né? comissão. É como ter um representante. Existem os representantes, né? O modelo. Que você gasta bem menos, não tem custo. E eu falo mesmo, gente. Porque eu vejo, assim, até uma crítica mesmo. É muito caro manter um funcionário hoje. Você vai olhar várias empresas aí e você vai se assustar com o tanto de empresas que contrata como PJ, né? É muito difícil, não vou dizer que nossa, é super comum, mas é muito difícil você manter um funcionário ali na empresa, porque é muito caro, é muito imposto que sai pelo cliente da empresa, né? Eu tava esses dias assistindo aquele que foi uma baita polêmica, que foi um empresário contra 10 desempregados. 30 desempregados. 30, né? É a maior realidade do mundo. Tem muitas pessoas que não têm noção. É mais fácil fazer o básico. Tipo, a gente está sendo pago para isso. Você quer crescer dentro da empresa? Quer aumentar o teu salário? Quer ganhar mais bonificação? Então, seja proativo. Não é só a empresa que ganha. É altíssimo. E como você vê o futuro do atendimento digital? Vai ser tudo robotizado ou a personalização vai acabar ganhando mais força? Aqui eu vou chutar no que eu percebo, tá? Eu acho que a gente ainda vai evoluir nos próximos, vamos lá, 5, próximo de 10 anos. Mas vamos falar de 5 anos. Para muita automação, tá? E aí a turma vai saturar, vai todo mundo encher o saco e depois a gente começa a voltar um pouquinho. Então... Pensa comigo. Aí fala, poxa, vamos mas usar todas as formas no digital, vamos ver o que não está dando certo e vai voltar para o que está hoje. Porque são ciclos. O mercado é ciclo, né? Assim como a moda é ciclo. Poxa, talvez a roupa que eu estou usando hoje, daqui a 5 anos, quando eu olhar, eu vou dar risada. Bicho, olha só, usava gola polo naquela época. E dali a 10 anos ela volta. Então, assim, é cíclico. O mercado é cíclico, a economia é cíclica. Então, eu vejo para os próximos 5, 10 anos um crescimento de automação para ganhar eficiência, ganhar atração, ganhar velocidade e depois a gente voltando um pouquinho para o mais humano, né? Então, de qualquer forma, eu preciso acompanhar o mercado, né? Eu preciso acompanhar o que o consumidor espera. E evoluindo junto com o mercado, mas quando der um passinho para trás, dá junto. Eu volto também. junto. Eu vou junto com todo mundo, tá? E eu volto junto com todo mundo. Então, se todo mundo está respondendo os clientes de forma imediata, de forma automática, rápido, e eu estou errado. Então, assim, vai junto com a boiada? Não. Entenda como que é a cabeça do consumidor, né? Não vamos longe. Hoje a gente tem um mercado digital com influenciadores. Poxa, se pegar como você brincou com a Virgínia, tá? Uma menina com o celular na mão,
tá? Ela abre a boca, ela vende o que 100 vendedores com telefone na mão não vendem. Fazem. Então, assim, o jogo mudou e vai mudar. Daqui a pouco o influenciador vai sair de moda, ninguém mais vai comprar de influenciador. Assim como o coach virou chacota, assim como... É cíclico, né? O mercado E tem digital. gente ainda que compra a ideia do coach, né? Assim, e tá tudo certo. Cada um tem o seu perfil. Eu fiz dois coaches. Eu contratei dois. Não, e eu vou te falar que assim, ó, eu fiz com uma mentora maravilhosa. Era para destravar uma parte pessoal que travava. Ela me deu uma frase assim perfeita que eu vou usar num dos conteúdos. Era assim: o teu orgulho, ele te fez faturar e chegar onde você queria. Mas a partir daqui você não cresce mais. Então, se você... E aí ela veio com... Ela tocou mesmo a minha ferida, que eu falei, você fale pra mim onde eu preciso errar. Eu até comentei quando eu iniciei, porque eu odiava aparecer. Assim, aparecer, nossa, não, Deus me livre. Enfim, eu não queria que as pessoas soubessem, eu só queria que as pessoas comprassem, e tava tudo certo. Só que é o que ela falou, o teu tipo de cliente, que é o que eu te disse que a gente não usava, ele só vai comprar com você até aqui. O que você oferecer a mais, ele nunca vai saber qual que é a graduação que você tem, o que você estuda todos os dias, o teu olhar clínico para as empresas, enfim. Então, foi uma coach que me deu esse destravamento, assim, né? Sensacional, né? Maravilhoso. E, pra fechar, tô adorando nosso papo, mas já estamos há mais de uma hora aqui. Porque é um papo, assim, muito bom. Quando a gente fala sobre coisas palpáveis, assuntos que realmente dá faturamento ou quebra uma empresa, que é muito essa parte da venda, de organização. Os vendedores, eles têm que estar organizados, né, para vender, para otimizar tempo. Vou te fazer 3 perguntinhas para a gente fechar. Bora lá. Que conselho você dá para empresas que ainda têm medo de usar automação? Olha teus concorrentes. Se eles não estiverem usando, tá tudo certo. Agora, se eles estiverem usando, você tem um problema. E se eles não estiverem usando também, você vai ter uma carta na manga. Aí talvez você vai ser pioneiro. Muito bom. Se você pudesse resumir em uma frase, porque toda empresa deveria contratar a Temix também para olhar a automação de atendimento agora. Em uma frase, o consumidor não tem mais paciência. Ótimo. Tá todo mundo saturado, né? Onde as pessoas podem conhecer mais sobre a Temix e acompanhar o seu trabalho? Então, a Temix, a gente usa bastante o Instagram, então para conhecer de verdade mesmo, para ver o nosso dia a dia e as pessoas que estão na equipe, @temix.chat, né? Então segue a gente lá, já teremos milhares e milhares de seguidores. Se Deus quiser. O meu Instagram é @DiogoBagé. Ótimo, muito bom. E aí, eu e a Amanda temos uma campanha de volta Diogo para as redes sociais. Porque eu falei, a primeira coisa que ele chegou, quando ele chegou aqui, eu falei assim, Diogo, eu amava teus conteúdos andando ali na catedral. Porque ele trazia muito essa parte de vendas de uma forma bem persuasiva, assim. E eu gosto de pessoas que trazem de uma forma bem prática o que é vender e o que é usar a tecnologia ao seu favor. Ele também elogia muito o marketing e é muito difícil a gente escutar pessoas que falam que a venda precisa do marketing, né? Que tudo ali está englobado. Então, volta Diogo para o Instagram. Eu e a Amanda estamos aqui. Muito bom, né? Excelente, excelente. Diogo, muito obrigada. Foi um papo enriquecedor. Acho que muitos empresários e até vendedores também que assistirem, eles vão ter um insight assim de que ou vai precisar aplicar isso dentro da empresa ou vai precisar passar isso para o chefe, né? Você tem algum recado aí para a gente finalizar? Só agradecer, Lê, pelo convite. Obrigado aí pela oportunidade de a gente bater esse papo, trazer um pouquinho de dia a dia. E sigo à disposição de vocês, tanto de você quanto da sua empresa, da tua equipe. Se vocês precisarem, pode contar comigo. Muito obrigada. E ficamos por aqui em mais um episódio.